Fala, galera abençoada! Bom, então eu estava na academia e eu estava nesse aparelho aqui. E foi aí que me veio uma reflexão sobre essa questão a respeito do peso que a gente carrega na nossa vida. Então, como eu fiz a pergunta no título do vídeo, qual é o peso que você tem carregado? E é sobre isso que eu quero falar com você aqui no vídeo de hoje. Bom, então eu comecei a pensar como, pelo menos eu, e acredito que 90% das pessoas que vão à academia, salvo aquelas que têm o tal do personal próprio, nós é que escolhemos a quantidade de peso que nós vamos colocar no aparelho para que a gente possa fazer o exercício. E aqui então eu quero trazer 2 pontos de vista a respeito dessa questão sobre os pesos que nós carregamos na nossa vida. O primeiro é sobre nós carregarmos pesos desnecessários. Muitas vezes nós nos forçamos a carregar pesos que não são nossos, que nós não deveríamos mais carregar. A palavra mesmo fala que o fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave. E naquele momento, ao encaixar os meus ombros naquele aparelho, me veio esse versículo e me fez pensar em quanto peso eu tenho carregado hoje na minha vida que eu não preciso mais carregar. Coisas que ele já tirou de mim, coisas que ele já jogou no mar do esquecimento. E em relação a pecados que ele já me perdoou e que, segundo a própria palavra, nenhuma condenação há mais sobre mim. Diante de um arrependimento genuíno da minha parte, de um pedido de perdão meu para o Senhor, ele já liberou esse perdão sobre mim. Mas e quantas vezes eu ainda trago, como eu coloquei aqui no exemplo da questão, de a maioria de nós sermos quem escolhe a quantidade de peso que vai ser colocado no aparelho, eu mesma tenho ido lá e colocado esses pesos sobre os meus ombros, sem necessidade, tornando a minha caminhada mais difícil. Muitas vezes dificultando que eu termine coisas que são propostas por ele a mim. Assim como é difícil chegar ao final de um exercício exigindo muitas vezes a força que eu não tenho devido a esses pesos em excesso que não deveriam estar ali, porque eu coloquei peso demais. Ao mesmo tempo, nós devemos entender também o outro lado dessa moeda. Usando essa mesma metáfora que nós estamos aqui trazendo a respeito de um exercício físico, a palavra de Deus diz que Deus não nos dá um fardo maior do que nós podemos suportar ou carregar. Enfim, aí vai depender da sua versão. Então eu estava lá fazendo um exercício desse aparelho, mas ele serve para uma série de exercícios completamente diferentes. No meu caso ali, eu estava fazendo um exercício para panturrilha. Ou seja, era só esticar ali o corpo, e ficar na ponta dos pés, no caso. Mas tendo ali o peso nos meus ombros para dar essa força, para que realmente o exercício pudesse ter uma carga. Mas, tecnicamente, pensando lá num exercício de agachamento, por exemplo, enfim, sendo um exercício para panturrilha, é um exercício leve. E eu havia colocado 5 quilos de cada lado. E fiz a primeira série, que são 20 repetições. E ao fazer essa primeira série, eu percebi que era praticamente como se não tivesse peso nenhum ali. Estava muito leve aqueles 5 quilos de cada lado. Então eu fui lá e coloquei mais 5 quilos de cada lado. Aí sim eu senti a diferença.
E ali eu tinha certeza que o exercício iria valer a pena, trazer um benefício de verdade para mim no final. Aqui nós podemos entender que muitas vezes, quando nós precisamos passar por algo, por alguma situação na nossa vida com Deus, que nos fará crescer, amadurecer, nós temos a tendência de nos poupar. Nós queremos usar menos peso do que realmente deveríamos para que aquilo de fato produzisse algum efeito, alguma mudança real em nós. Mas em ambos os casos, nós precisamos entender que se nós entregamos as nossas vidas nas mãos dele, não somos nós que determinamos esses pesos. E como pode, né? Como é o ser humano? Carregamos pesos que não deveríamos, que ele já tirou dos nossos ombros. Em contrapartida, os que ele está dizendo para suportarmos, porque aquilo nos fará bem, nos trará benefícios, nós queremos nos poupar e tirar. Então, o recado aqui hoje é que nós possamos ter discernimento entre essas duas coisas, não as invertermos, fazermos conforme realmente Ele nos direciona, porque Ele é o melhor personal da vida que nós poderíamos ter, porque Ele sabe exatamente os pesos que nós precisamos tirar e os que realmente suportamos carregar. E então, esse foi o vídeo de hoje. E se ele te abençoou, te fez refletir para você tirar aí os pesos que você não deve mais carregar e que muitas situações na vida você precisa suportar aqueles que ele permite para te fazer crescer, compartilha com alguém para que essa pessoa também possa ter o entendimento a respeito de quais pesos ela tem carregado na vida dela também. E para que assim Jesus também possa ser o personal da vida dela. Deixe seu like e comenta aqui embaixo, #MeuPersonalEJesus. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Tchau!